Primeiramente, bom dia, salve, salve. Pessoal, vamos lá, direto ao ponto. Eu ia escrever um roteiro, né? Eu ia fazer um vídeo bem elaborado, mas não dá. Eu prefiro falar o que tá no coração, porque agora que eu tô puto mesmo, porque é, daí passa o momento, né? Daí a gente passa a raiva da gente e a gente acaba não escrevendo o roteiro ou acaba não fazendo um vídeo de um roteiro escrito por entender que ele não é atual aí, né? Mas vamos lá. Na última semana foi achada uma menina de 17 anos que se chama Vitória, que se chamava Vitória e que é residente de Cajamar, né? Ela estava desaparecida desde o dia 27, mais ou menos, né? É, ela, ela foi vista pela última vez saindo do serviço, saindo do seu emprego, né? Se dirigindo ao ponto de ônibus, e ela estava reclamando com uma amiga, né? Que ela tinha a sensação de estar sendo perseguida, né? E ela tem até áudios dela de incomodadíssima, né? De estar sendo. De que tá. A sensação de estar sendo perseguida, ela tava com medo, tudo, né? Tem áudios até dela tendo um alívio, né? Levando a situação na esportiva que ela achou que ela tava fora de perigo, né? São os caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Mas depois ela desapareceu e ela foi encontrada essa semana, se eu não me engano, no dia 5, dia 4, né? Enfim. E ela foi achada assim num estado deplorável, sabe? É, ela foi achada com marcas de agressão, ela foi achada degolada e ela foi achada assim com a cabeça raspada. Então, é lógico que quem comete, por exemplo, um latrocínio, não, não, um latrocínio é um crime de oportunidade, né, que deu errado, né? Então, um latrocínio não envolve esse ódio, né? Isso é um crime passional, né? Com certeza é um crime ou de vingança ou de inveja, né? A gente vai descobrir. Mas o que aconteceu? Tá havendo, né? Conforme esse crime bárbaro aconteceu, né? Para falar a verdade, galera, esse crime me deixou, esse caso assim, ele me deixou muito mal, muito mal. Eu não sei se eu tô ficando meio sensível, se eu vou ficando mais velho, eu vou tomando ciência das coisas e crio mais empatia, eu vou ficando mais sensível, né? Mas há 2 semanas atrás eu vi um caso em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, no bairro Maristela, que me deixou assim chocado, né? Porque as câmeras captaram as imagens do suspeito do crime, do culpado do crime, né? Arrastando uma moça para um terreno baldio. Aí as câmeras captaram os sons da agressão dele. E, cara, eu nunca havia ouvido nada igual. Esses sons me deixaram bem mal, bem para baixo, sabe? Down low mesmo, né? Aí depois teve o caso daquela Nathani, né? A menina Nathani, de 20 anos no Ceará, que três vagabundos sequestraram ela, né? Pra quem fala, né? Ah, se tivesse na igreja, né? Não estaria acontecendo isso, né? A Nathani Alves estava saindo da igreja, galera. E ela foi seguida, entraram no carro dela, esses três vagabundos aí entraram no carro dela, sequestraram ela, aí minutos depois, horas, minutos depois, ela foi achada sem vida e com sinais de agressão, né? E de violação, né? Então você já entende isso aí. Então, são muitos casos. E agora, esse caso da menina Vitória, né? Então, são muitos casos assim que a gente não dá conta, né? A gente se choca com um, daí depois aparece outro. E tem um monte de canais sensacionalistas, né? Eu não digo a imprensa convencional, eu digo a imprensa aí os detetives do YouTube, né? Tem muito lixo, galera. Tem muito lixo, né? É, tem, tem um canal que se chama Desvendando Famosos. Desvendando, eu não sei, celebridades, não sei, né? Que a moça, ela usa um ar sensacionalista para escrever as coisas, né? Um ar assim de
ela usa um ar assim de. Sabe aqueles programas do Ratinho? Sabe o Ratinho quando ele trabalhava na TV Gazeta? Quem é um pouco mais velho tá ligado. Sabe o Ratinho quando ele trabalhava na TV Gazeta? Que o defunto aparecia no programa dele assim, né? Sem quadriculação de imagem, sem. Aparecia assim. Aparecia o corpo sem censura nenhuma. Eu tenho a impressão que essa mulher, se ela pudesse, é porque o YouTube não permite, né? Porque se ela pudesse, ela faria os vídeos dela assim, nesses moldes. Apareceram um monte de canal conservador falando, questionando a índole da menina, sabe? Ah, ela gostava de bandido, ela gostava. Aquela cambada de babaca, cara. Cambada de babaca. Vocês são uns babacas. Vocês são uns babacas, Gustavo Lázaro, principalmente. O Gustavo Lázaro, ele foi cancelado na internet, cara, né? A turma do rap começou a meter o pau nele, mas eu acho que ele precisa de um outro cancelamento, de uma outra surra, sabe? Porque esse cara, ele só fala merda. Ele só fala merda conservadora, moralista e sem empatia nenhuma. Um monte de vídeo falando, né? Tipo, dando a entender, né? Ela gostava de vida louca na capa, cara. Que ridículo, cara. Que papelão vocês estão fazendo, cara. Né? Se importar com a morte da menina, ninguém, né? Ninguém. Mas julgar a menina, né? Falar, né? Antes da polícia mesmo concluir as investigações, eles já correram para julgar a menina. Eles já correram para julgar a menina, cara. Falando que a menina gostava de bandido e o caralho, mas a menina tava saindo do trabalho 10 e pouco, cara. Você entende isso ou você é muito burro pra você entender? Ai, mas ela gostava de bandido. Você não conhece ela, cara? Babaca. O Gustavo Lázaro começou o videozinho dele com aquele ar de desdém, sabe? Ai, eu não ia falar desse caso, mas o brasileiro, né? O Brasil só se fala disso, tal. Só faltou ele chamar de Bostil, né? Porque é aquela liga Red Pill de direita deles, né? Eles se referem ao Brasil como Bostil, né? Eu nem sei se foi da imprensa esse erro que legitimou esses caras a falarem isso, né? Porque a imprensa saiu com uma versão assim, né, de que teria sido o namorado bandido do ex-namorado da vítima, né? E falou que o ex-namorado da vítima tinha envolvimento com facção, né? Não se verifica, não tem nenhuma fonte oficial que se preze falando disso. Eles dão a entender. Não, mas esses canais de direita lixo, né? Porque o Gustavo Lázaro, ele se diz que ele não é de direita e nem de esquerda, né? Só falta ele falar que ele é terceira via, tudo, né? Mas esses canais Red Pill, galera, esses canais Red Pill, Gustavo Lázaro, deixa eu ver, Gabe, esses canais de opinião aí, Serginho Faotti, é tudo canaizinhos pra propagar a visão de direita, a visão conservadora, né? Tanto que eles tudo seguem Nando Moura, tudo seguem Arthur Duval, né? Eles ficaram quietos quando o Bolsonaro tava ferrando o Brasil aí, e agora eles são os políticos, né? Eles criticam o governo direto, né? Eu sei que esse não é o ponto, mas é só pra dizer, né? Porque esses lixos desses canais achincalharam. Não, eu não. Não, o Gustavo Lázaro, no caso, achincalhou, né? Eu não sei se o Serginho Faotti, se o Gabe. Apesar do Gabe falar muita merda, eu não sei se ele achincalhou também, né? Eu vou dar uma olhada. Mas o engraçado é que nenhum deles questiona uma menina ter que sair do emprego quase 11 horas. Nenhum deles. É só culpabilizar a vítima, né? É só, você morreu, problema seu, né? Você morreu, problema seu. Você é uma mocinha, né? Franzina, pequena, frágil, que sai do serviço tarde da noite pra pegar ônibus, problema seu, sabe? Esses caras não têm empatia nenhuma. E mais uma vez eu repito, eu não tô falando do Serginho Faotti ou do Gabe. Eu tô falando especificamente do Gustavo Lázaro. Esse Gustavo Lázaro é um esgoto do YouTube. E a gente não cabe só reclamar, né? A gente não cabe só reclamar. Tem que ser cidadão e tem que mudar essa merda. Tem que mudar essa merda dessas leis. Tem que mudar essas merdas dessas leis trabalhistas, né?
que obrigam uma menina de 17 anos a sair às 10 da noite, né, a ficar no ponto de ônibus à mercê do perigo e a própria sorte. Tem que trazer mais segurança para essas meninas, para essas mulheres, né? E porque no Brasil é o país que a gente paga imposto certinho e a gente recebe um serviço de merda, né? Mas a gente tem que correr atrás disso para melhorar as coisas, né? Porque elas não vão melhorar sozinhas. Porque quanto mais a gente só reclamar, mais a gente vai pagar de imposto e vai continuar do mesmo jeito.